Não é segredo que alguns filmes eles se aproximam muito da realidade, mas tem outros filmes que, apesar de serem ficção e tal, eles parecem realidade, porque é feito de maneira tão sensível, cheio de detalhes. Isso acontece exatamente com esse filme aqui, O Empregado e o Patrão. A história de dois caras, né, de classes diferentes que se entrelaçam aí e que tem a vida marcada por um fato brutal. Uma coisa que acontece muito por aí, em vários, né, dos seus sentidos e detalhes, enfim, e a gente vai falar mais sobre essa obra agora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar desse drama sombrio, e por que não real aí, né? Que é O Empregado e o Patrão, que nada mais, nada menos é uma coprodução entre Brasil, Uruguai, Argentina e França. E é um filme bastante sensível, tá? A gente vai destrinchar mais e aproveitando que ele tá estreando agora, né? Estreou, na verdade, dia 12 de agosto. Então, se você se interessar pela história, corre lá no cinema que vale a pena. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. É o seguinte, O Empregado e o Patrão conta a história do Carlos e do Rodrigo. O Rodrigo, né, o rapaz rico, pai dele dono de fazenda, ele é herdeiro, né, o pessoal tem plantação, tem um monte de trabalhador. O Carlos é um jovem de 18 anos, pobre e que está precisando trabalhar. Ele tem, né, uma companheira, uma esposa, tem uma filhinha bebê. E aí, beleza, né? O filme ele conta essa trajetória até o Carlos começar a trabalhar com esse pessoal, ele se adaptando ali, dirigindo o trator. Porém, todavia, contudo, né, esse drama que é estabelecido até então, ele fica mais intenso, mais denso quando uma tragédia acontece. E aí essas relações, né, de empregado, de patrão, vai balançar. E aí entra aquele senso, né, até onde vai o direito do trabalhador, até onde vai a disponibilidade do patrão, até onde ele quer ajudar aquele cara que está sofrendo, até onde o medo de dar algum problema para esse cara ricaço, né, toma conta dele. ¿Manejas tractor? Sí, ¿Con tolva, con arado? sí, con todo. E é uma obra bastante contemplativa, tá? Mais uma vez, ele é um drama com um ritmo que ele se apresenta de maneira muito calma, muito natural. Os personagens, né? A gente vai vendo a rotina daqueles personagens. O filme ele se passa na fronteira do Uruguai com o Brasil. E é uma região bastante rural, né? Então o pessoal simples, o pessoal trabalhador ali. E é legal a gente acompanhar, contemplar, né, essa realidade que às vezes está bem distante da onde a gente está. Principalmente a gente mora em cidade grande. Me va a disculpar. Su padre, a los 20 y pico años que hace que lo conozco, nunca lo dejé de a pie. Esse filme é dirigido pelo cineasta uruguaio Manuel Nieto Zaz, e esse cara consegue captar aqui de maneira muito, mas muito realista tudo que acontece, e eu acho que existe uma beleza muito grande naquela ambientação, naquele cenário, né? Você vê as árvores, o verde, os cavalos, terras de gente rica, cheia de grana, e que são ali, que funcionam por conta desses trabalhadores. Eu acho a fotografia, eu acho, né, esse trabalho de imagem muito bom desse filme, até porque tem momentos ali que parece que você tá na frente de uma pintura mesmo. E quando chega o momento em que tem aquela quebra, em que acontece uma coisa que você fala, meu Deus, né? Uma tristeza que bate. Eu diria que é quase a sensação de você estar ouvindo uma bossa nova, bem tranquila, bem calma, e de repente entra um metal, assim, para balançar tudo aquilo ali. ¿Cómo se ríe este? ¿Y qué querés si le pagan para ir?
As atuações são boas, eu até dou destaque para os dois protagonistas. O Carlos, que é feito pelo Christian Borges, né, ele traz toda essa inocência, essa coisa de simplicidade mesmo e convence a gente, né, a naturalidade do personagem. O Nahuel Pérez Biscayate faz o Rodrigo e eu acho que ele também tem problemas, né, não é só porque o cara é ricaço e tal, não. Ele tem um dilema ali bem sério, você vê uma certa melancolia, uma tristeza, uma preocupação no olhar. E no fim desse filme aqui, eu fiquei pensando, cara, literalmente, né, como pequenos detalhes, eles podem definir uma vida por completo. A gente, claro, né, pode administrar isso, pode tentar mudar essa vida, mas existem fatores que sempre puxam a gente, que dificultam. E o que é justiça, né? O que é justo, o que é coerente, né? Muita coisa na vida que a gente vê aí que vai passando e a gente não pode interferir em nada. Enfim, uma experiência bastante sensível. Eu dou para O Empregado e o Patrão a nota 8. Se você gosta de um drama com uma tonalidade mais realista e que trata aí de problemas também, com certeza, bastante reais, esse filme pode te agradar bastante. Un día. ¿Ese bingo es tuyo? Sí, me es de mi padre. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, a gente vê o Carlos, né, se adaptando ali com a vida na plantação, se esforçando, acordando de madrugada, dirigindo o trator, vai aprendendo. O Rodrigo, que é o patrão, né, ele tem um problema com o filhinho dele, que é doentinho, né, ele fica ali sofrendo junto com a esposa dele. E a gente vai vendo ali nos primeiros 30, 40 minutos do filme esse paralelo da vida desses dois caras, né, que acabam sendo tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo. Um certo dia, o Carlos está trabalhando ali no seu trator, a família dele vai visitar ele na fazenda, incluindo a sua esposa e a sua filhinha, bebezinha de colo. E aí, né, ali no momento de descontração, ele traz a esposa e a filhinha para dirigir o trator com ele. O lance é que na plantação, eles já tinham mencionado isso na história, tem um buraco, uma vala enorme. E o Carlos se distrai e adivinha, o trator cai na vala. E aí o filme corta ali cruamente pro pessoal no hospital, chorando. Você fala, pelo amor de Deus, né? O que aconteceu com esse povo? O Rodrigo, o patrão, ele vai entrando ali, né, no hospital, cumprimentando as pessoas chorando, até ele chegar no Carlos. E a gente descobre que a filhinha do Carlos morreu, né? E a esposa dele tá entre a vida e a morte, tá sendo operada, tá em risco, né? Então é um momento bem pesado, porque essa quebra, né? Porque o filme é bem tranquilo ali nos momentos iniciais. E a cena seguinte, né, ela confirma isso porque a gente vê o enterro da menininha, né, o caixãozinho dela, o pessoal levando, a tristeza. E não dá, cara, é de cortar o coração, né. E a forma, né, como tudo aconteceu, que eles estavam lá tranquilo, né, de repente, cara, em um segundo, pá, o Rodrigo, ele vai ver o trator, tá todo destruído, o vidro da frente ali, o painel tá cheio de sangue, aí ele fala, não, porque a menininha, na verdade, a mãe caiu em cima da menina, né, então, negócio tenso. E aí a gente vê um pouco depois o luto do Carlos, né, eles no bar, e aí o Rodrigo vai lá, tenta dar uma vigiada nele pra ver se o cara vai ficar bem, mas ele tá bem triste, né, dando uma molhada no bico ali, afogando as mágoas, e aí o Rodrigo decide trazer o Carlos para mais próximo da família, né? Para trabalhar ali na casa, e ele começa, né? Até para sair ali do trator, do trauma, né? Que o cara ficou. E detalhe, o Carlos, ele gosta muito de cavalos, né? Então ele quer trabalhar com corrida de cavalo, ele, né, na corrida. Mas até lá, né, ele tá ali servindo os patrões. O cara tá trabalhando ali mesmo, churrasqueiro, coisa ali na casa e tal. E aí o pai do Rodrigo, ele fala, ó, melhor isso mesmo, a gente manter ele aqui perto, nas nossas vistas, vai que quer processar, vai que vai dar dor de cabeça. Então os caras,
eles estão com medo disso acontecer, né? No se ríe. ¿Y qué querés si le pagan para ir? E o bizarro é aquela história, né? O cara ele precisa trabalhar, ganhar dinheiro, continuar com a vida e engolir o choro. Precisa engolir o choro, fingir que a bebezinha dele não morreu daquela maneira, né? E todas as pessoas ali da família vão dar os pêsames pro Carlos. Ele fala, não, é coisa da vida, né? Acontece. E é automático essa resposta. Mas, na verdade, o cara tá triturado por dentro, né? Pra dar uma aliviada na tensão, o Carlos, ele passa a andar, a cuidar de um cavalo branco bonitão lá do Rodrigo, da fazenda, que custa 200 mil, né? E aí tem até uma cena que ele pega o cinto dele mesmo e amarra no cavalo, começa a andar e os patrões ficam vendo aquilo de boa. E aí o Carlos cai, de repente, os caras falam, pronto, agora acabou. Agora deu, o cara morreu. Mas não tinha dado nada demais. Mas você vê como os caras estavam ali tremendo na base. O Carlos, a esposa do Carlos, o pai dele e tal, eles não processaram, mas o sindicato ali dos trabalhadores rurais e tal ficou sabendo da história e processou a família do Rodrigo, a família dos patrões. Aí eles começaram a se preocupar de vez. A esposa do Carlos, né, vai trabalhar lá na fazenda também, só que ela não tem aquela mesma postura do Carlos, não, mais tranquila não, ela tá com a cara fechada, tem uma tensão, né, porque a esposa do Rodrigo tem o bebezinho deles, aí tem uma hora que a menina pega, e aí, né, eles ficam com medo, a menina quer segurar o menino, então rola esse conflito entre as duas esposas também. Carlos tem uma ideia, né, ele quer competir em uma corrida de cavalo, que o prêmio vai ser muito bom, e ele quer usar aquele cavalo caro, bonito, de 200 mil lá, e ele fala pro Rodrigo, fala, Rodrigão, seguinte, vocês vão me emprestar esse cavalo. Aí o Rodrigo fala, não sei, eu vou vender ele, é um cavalo muito caro. Ele fala, se me emprestar, eu retiro aí o processo, né? Eu tiro o meu corpo fora. Aí o Rodrigo e o pai dele falam assim, beleza, vamos te ajudar aí, vamos me emprestar, mas trata de ganhar a corrida. A corrida, então, começa e não é qualquer corridinha, não, tá? Aquele negócio, acabou ali em 2 minutos, não. São vários quilômetros, 60, 100 quilômetros, né? Então, o Carlos tá lá montando e é interessante, né? Porque eles vão acompanhados da caminhonete do pessoal, os donos assistindo ali, dando uma certa assistência. Inclusive, cara, rolam uns planos sequências longos dessa corrida do Carlos lá no cavalo, 3, 4 minutos, diretão, sem corte, coisa linda de ver, viu? Tava tudo muito bem, tudo perfeito. Lucas, que posição que o Carlinhos tava? Tava em primeiro lugar, né? Você fala, pronto, o cara vai se dar bem na vida, né? Vai ganhar o prêmio, vai trabalhar com isso. Só que na caminhonete do lado, a esposa dele tá lá no banco de trás, tá segurando a bebezinha do casal, né? Do Rodrigo, do patrão. A esposa do patrão também tá lá. E aí ela começa a brigar com a esposa do cara e começa a desconcentrar ali, o Carlos lembra da filhinha que morreu e pá, né, cai com o cavalo e tudo, com a cara no chão, os outros competidores passam dele e aí, meu amigo, o sonho foi por água abaixo, né, o pessoal fica ali desesperado, será que o Carlos tá machucado? Não, ele levanta ali, né, meio desorientado. O cavalo, meu amigo, o cavalo tá acabado, quebrou ali as patas, tá bem machucado, sofrendo, gritando. E aí o Carlos olha ali pro lado, tem um cara com uma pistola, ele pega a pistola e acaba com o sofrimento do cavalo. O filme, nessa hora, ele nem fala muito, né? Fica aquela tensão, aquele silêncio no ar. E a última cena é o Rodrigo levando toda a família do Carlos, a esposa dele, o pai do Carlos, para casa simplesinha deles, deixando eles lá. E aí os dois se entreolham. E aí meio que ficou aquela, né? O Carlos, ele ficou sem a filha, até então sem a carreira de corredor também, praticamente sem nada. E o Rodrigo ficou sem o seu valioso, precioso cavalo, né? E meio que ficou por isso mesmo. Mas definitivamente, meu amigo, quem perdeu pra caramba nessa história foi o Carlos. E a vida, meu amigo,
ela é cruel, tá? Muitas vezes não precisa de muito barulho, não. Apenas com silêncio, de maneira sutil, branda, mas ela consegue dar umas pancadas boas na gente. Esse é O Empregado e o Patrão. Como eu disse, tá nos cinemas, né? Estreou dia 12 de agosto, então confere lá, uma experiência bem interessante. Você gosta desse tipo de drama mais realista aí, que conta histórias do cotidiano ou que apresenta situações aí muito, né, condizentes do que a gente vê? E eu vou ficando por aqui. Caso você ainda não tenha assistido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.